Olha só, tem jogador que foi apresentado lá no Baenão, tá? Estou falando do português João Pedro. O nome dele chegou a vazar, inclusive, na semana passada. E ele já está treinando com o time azulino há pelo menos alguns dias. A cara nova no elenco azulino destacou o papel com o executivo Marcos Braz como um dos acertos com o clube. Então, vamos ouvir aí o João Pedro, jogador de 28 anos, natural de Portugal, também tem nacionalidade de Guiné-Bissau, chega ao Leão vindo do Hanoi, do Vietnã. Vamos ouvir. Foi fácil, é o projeto. Claro que eu procurei me informar e com as informações que obtive, não tinha como dizer que não. Claro que pesou. Aqui o Braz está incluído no projeto, porque é uma pessoa do futebol. Também acompanho já há muito tempo o trabalho do Mister. Vejo que havia as condições todas possíveis para que corresse tudo bem e foi fácil a decisão. Não, sou um jogador inteligente, finalizador, claro. Sou a ponta de lança, tenho que pensar sempre no golo. Trabalho muito para a equipa, penso sempre em dar o máximo em todos os dias, tanto no treino como no jogo, que é a prova final, que isso é o mais importante. E acho que não vale a pena também estar aqui a falar muito, acho que consoante o tempo vão me conhecer, vão ver como é que eu sou e aí vão ter as ilações. Tá aí, meus amigos, esse é o João Pedro. A gente chegou a examinar ele há alguns dias atrás, mas agora é apresentado oficialmente, inclusive imagens dele já treinando com os jogadores. E aí é um outro ponto dentro do que eu questiono também nesse final de janela do Remo. Se o Remo não trouxer um outro centroavante, eu acho que jogar a Série B só com João Pedro e Edu é um risco demais. Não vejo segurança nos dois, até porque os dois são apostas, são dois jogadores que o Remo hoje, primeiro o Edu estreou no jogo passado, teve uma semana e tudo mais, e o João Pedro ainda nem estreou. Então, se hoje, por exemplo, o Remo não anunciar um cara ali que teoricamente viria de um outro time da Série B, e o Pedrinho, mesmo se for anunciado, se tiver alguma reviravolta, não é centroavante também. Então eu fico me questionando esse ponto. Se for para jogar Série B de centroavante só João Pedro e Edu, eu acho muito arriscado. E aí, Michel? Eu tô confiante nesse rapaz aí, no João Pedro, mas considero também uma aposta. Para quem já teve na temporada Ítalo, Viseu, Davó, teve mais alguém? De centroavante? Não. Porque teve, por exemplo, ele jogou o Maxwell uma vez ali, o Adailton foi centroavante ali, mas... e Marrone pode jogar por ali, né? O meu quase xará até pergunta ali, restam 13 partidas, 2 9 não é o suficiente? Cara, o número sim, mas passam confiança? Eu tô confiante nele. O Eduardo ainda tem um pouco de dúvida, mas ele me foi bem avaliado lá no Caxias. Agora o João Pedro me parece ser o tipo de aposta mais consciente, principalmente porque eu acredito que seja com o aval do Antônio Oliveira. E no momento da temporada, eu tenho certeza que o Antônio Oliveira não vai se meter para trazer alguém que não vai ajudar, entendeu? Então eu acredito que ele vai ajudar, que ele vai contribuir. O Ivan pergunta ali, não te passa confiança baseado em quê? Ele era reserva no Hanoi da Tailândia, fugiu o nome agora. Ele revezava do Vietnã, perdão. Ele revezava entre titular e reserva, foi 11 vezes reserva por lá. Ele nunca marcou 10 gols em uma temporada. É o primeiro ano dele numa Série B e é o primeiro ano dele, claro, logicamente, no futebol brasileiro também. São esses os pontos que me causam dúvidas no jogador. Então vamos esperar para ver o que vai acontecer aqui. O nosso grande Luizinho Moura
tá aqui de olho na programação. Ele podia era ligar para cá para fazer o serviço completo, né? Pra ajudar Verdade, olha nós, só, né? falando que o Remo não Deixa eu quer o ligar meia pra ele. grego, ele até está em Belém, o Dr. Jean Clay falou isso para eles ontem, então vamos ver o que vai acontecer, né? Você tá ligando pro Luizinho? Eu tô, para ele trabalhar um pouco. Pois é, liga aí então pro Luizinho. Atenda o telefone, Luizinho Moura, por gentileza, já que você tem informações aí sobre esse grego que pode ou não estar vindo Porque pro clube ontem do eles Remo. falaram com o Jean Clay, Pois eu é. particularmente eu só ouvi o início da entrevista. Porque se o Remo quer, pelo menos a informação que eu tive foi que o Remo tava de olho, né? Nesse jogador aí. Eu confesso que eu não entendi. Aí agora que eu tô ligando para ele não atende. Atende, Luizinho. Tá vendo? Ah, pelo amor de Deus, hein? Rapaz, não tem. Rapaz, não tem Esse condição, Luizinho, negócio 11 e 8. Deixa eu fazer um intervalo rápido no Ataque, rádio. Já continua falando do lado azulino, porque é o seguinte. O Remo apresentou nesta segunda-feira o atacante português João Pedro. Já a gente vai mostrar o João Pedro. Mas o destaque fica por conta da informação que saiu ontem, confirmada inclusive pelo GE.com também, pelo nosso grande liberal.com também, de que o Remo está atrás de um jogador grego. É isso mesmo, meus amigos. Quem está perto do Leão é Panagiotis Taxidis. A gente tem a imagem dele aí, ele que estava jogando no Cluj da Romênia, foi o seu último clube, onde atuou pelas últimas 2 temporadas, né? Também já jogou nos Emirados Árabes Unidos, já jogou na Liga Saudita também, lá no Al-Faia, jogou bastante na Itália, girou bastante, jogou no Lecce, no Cagliari, no Torino, no Hellas Verona, jogou também até na Roma, há um tempo atrás, quando o Totti ainda estava por lá, faz tempo Muito que ele jogou na Roma. Já jogou também no AEK e também no Olympiacos, na Grécia. Jogou a Copa do Mundo, não jogou não, né? Esteve no grupo da Grécia, na Copa do Mundo de 2014, não entrou em campo naquele Mundial. E o Remo está atrás desse jogador. O Matheus, inclusive, gravou um vídeo para as redes sociais dele, Matheus. E você sabe mais sobre o Taxidis. O que dá para dizer sobre ele? Cara, primeiro, ele é canhoto, que já é uma diferença para as várias opções que o Remo tem ali no elenco. E entra naquilo que a gente sempre debateu aqui sobre que tipo de jogador o Remo ia trazer. E acho que era unanimidade que volante, pelo menos para mim, não era a necessidade do clube do Remo. E ele é um volante / meia central, mais para um segundo volante, que pelo fato dele ser canhoto, ele traz uma dinâmica diferente. Agora, a zona continua inchada, continua ali com muitos atletas para pouca gente que vai jogar. Uma vaga já é do Caio Vinícius, a outra a gente imagina que vai ser do Diego, então vai sobrar uma vaga ali para vários atletas. Ele se destacou muito mais com a bola no pé, inclusive lá no Cluj ele estava jogando na formação 4-1-4-1, então ele era um meia central, às vezes pela direita, às vezes pela esquerda, e atrás dele tinha um primeiro volante, tinha entre aspas um Caio Vinícius, e então ele joga naquele setor, naquela zona. E aí tem um ponto que mais me preocupa, que é o ritmo de jogo. Caso de fato o Remo confirme o atleta, ele não joga 90 minutos desde janeiro. O último jogo completo dele foi em janeiro desse ano. Ele fez algumas partidas em abril, foi a última vez que ele entrou em campo oficialmente. Então o ritmo de jogo já seria um problema justamente por isso. Ontem o Dr. Jean Clay, falando sobre o Pedrinho, ele até citou, né, que estava ali com um chamado destreino, ou seja, o cara está um tempão sem treinar, então ele acabava sentindo um pouco o ritmo, o momento físico e clínico dele era abaixo do que um jogador profissional precisa ter. Então esse é um ponto que eu acredito que já seria a grande dúvida sobre o jogador. Com bola no pé, pelo que eu pude acompanhar ontem no estudo que a gente estava fazendo, é um cara interessante para dar esse último passe, dar toques de primeira, acelerar o jogo. Isso aí ele conseguia fazer lá no time da Romênia, mas o ponto principal é esse: quanto tempo ele precisaria ou ele vai precisar para estar em campo. Lembrando que esse ano, por exemplo, o Remo traz um Marrone que estava um tempão sem jogar. O Marrone foi pegando o ritmo de jogo enquanto jogava. Traz um Diego que precisou de 2 semanas para se adaptar e aí sim começar a jogar com a camisa do clube do Remo. Então essa dúvida física para mim é a maior nesse momento em relação ao jogador. Você colocou ele como destaque aqui no começo do programa, Michel Anderson. O que você tinha para falar sobre o grego? Porque se for concretizada essa negociação, que eu não tenho informações ainda de que
está concretizada. A notícia que a gente tem é de que há negociação. Pois é, houve um contato, é a notícia que eu tenho, né? Houve um contato, uma possibilidade, agora não sei se ela vai ser concretizada. Tenho minhas dúvidas. Tomara que seja, porque é um jogador de qualidade, um jogador que, para o nível que a divisão exige, ele é um jogador acima. Então, se o Remo conseguir trazer, mesmo com essa questão física, ainda acho que pode agregar. Mas vamos aguardar. Deixa primeiro anunciar. Mas mesmo ele com 34 anos, o Mataus, e a gente já viu algumas contratações desse tipo na Série B. Por exemplo, o Amazonas